Inclusive, você trouxe aí alguns pontos importantes, viu, Rui? Pegando a questão do cenário macro, né, um pouco mais aí, trazendo uma visão muito mais favorável para ativo de risco, a gente vê prova disso a Bolsa já aí na casa dos 117 mil pontos. A questão, acho que muito investidor fica, né, tentando identificar quais são exatamente esses ativos que têm ótima relação custo-benefício, né? Você até falou um pouquinho aí do fundo de vocês, trazendo um pouco mais até desse tipo de exposição. Queria entender, né, na sua visão, como auxiliar principalmente aqui os investidores que nos acompanham, quais são esses ativos, né, como enxergar exatamente ativos com chance de melhor desempenho ainda diante deste cenário. Tá, vamos por partes, tá? Olha só, deixa eu dizer, porque às vezes é fácil dizer que ativos vão ter bom desempenho no cenário, às vezes é um pouco mais difícil. Deixa eu contar a história para vocês. A gente teve aplicado juros Brasil e aplicado inflação Brasil, muito mais a inflação Brasil, propriamente dito, que juros Brasil, por bastante tempo. Hoje em dia, no Brasil, a gente acha que a situação está mais difícil do que estava, tá? Porque você saiu ali de praticamente nenhuma precificação na curva de cortes para precificação na curva de cortes com um retorno rápido, né, desses cortes, que a gente chamou da curva em V, né, que estava muito, mas voltava muito rápido, para um processo agora que a gente acha que já tem bastante coisa na curva. Você olha coisas como a B24, por exemplo, o quanto a inflação de mais curto prazo já convergiu, você olha o quanto você já tem de corte na curva. Isso está na nossa carta, tá? Que é a última carta do mês, que é as confissões de Santo Agostinho, onde a gente descreve bem esse processo. A gente reduziu bastante a posição no Brasil, tá? A gente acha que você chegar agora para juros, chegar agora para a inflação no Brasil, talvez você esteja chegando um pouco tarde na precificação. A Bolsa, eu acho que as pessoas têm que olhar de duas formas, tá? Lógico que com o fechamento de juros, a Bolsa, principalmente quando o fechamento se estende para as taxas mais longas, né? Você, logicamente, vai ter um rally de Bolsa nesse momento, mas só coloca na cabeça que o segundo semestre no Brasil deve ser um semestre mais difícil do que foi o primeiro. O Brasil cresceu 4% anualizado no primeiro semestre desse ano, tá? Um pouco de, logicamente, impulso fiscal, um pouco da parte agrária, né? A parte agrícola, né? A safra recorde, mas o Brasil tem crescimento sustentável de 1,5%, estava crescendo anualizado a 4%. Tá? Não vai ser o mesmo crescimento no segundo semestre. Então, o tempo para as empresas pode ser até um tempo mais difícil. Porque em termos de juros, logicamente, o mercado antecipa, porque está na curva, você consegue ver na curva, você sabe o que é o juro futuro. Mas não vai ser um mar de rosas para as empresas no segundo semestre. A gente continua levemente comprado em Bolsa Brasil, mas a gente tem que levantar esse ponto, tá? Inclusive, a gente tem tido a preferência de Bolsa Brasil em relação à Bolsa lá fora por algum tempo, e quando a Bolsa estava a 105, a gente deu uma entrevista falando de que, olha, está muito perigoso ficar vendido em Bolsa Brasil, mas nem ao céu, nem ao inferno. Nem o inferno nem o céu nesse sentido, tá? Toma cuidado você como investidor, porque o segundo semestre você vai ter que fazer muito bem seu stock selection, tá? Porque vai ser mais difícil para a economia como um todo.